boa noite a todos e a todas, né? Sejamos todos nós bem-vindos, encarnados e desencarnados. E hoje eu acredito que seja realmente o início dos nossos trabalhos, tá? Porque a semana passada foi uma coisa assim ainda muito, né, não exatamente como nós queríamos. E hoje eu gostaria de aproveitar, por isso que nós estamos gravando, para tirar uma série de dúvidas, tá ok? E uma delas, né, é que a partir do dia 16 de fevereiro nós vamos estar fazendo, inclusive já está pronto, todo o cronograma, todo o trabalho de cada palestra, de cada tema, de cada semana, até o final do ano. Tudo isso já está organizado, tá ok? E a partir dessa semana vocês poderão ter acesso também pelo Face, tá? E eu não tenho aqui em mãos, mas é só vocês colocarem, né, um nome, que é Centro de Amparo Social. Antes de completar já aparece o nosso endereço, tá ok? E ali nós vamos ter toda a programação, toda a organização do trabalho que estará sendo feita para que possamos ter uma qualidade melhor, não só na informação, como também em todo o trabalho que está sendo feito. Nós vamos ter todas as palestras e todos os nossos trabalhos abertos ao público, serão gravados e estarão à disposição. Até o dia 16, as palestras serão livres, como uma forma de nós prepararmos o trabalho até lá. Então, no dia 14 de fevereiro, que cai no domingo, que seria o primeiro domingo depois do Carnaval, nós vamos iniciar o atendimento também aqui aos domingos de manhã, às 9 horas. Da mesma forma que ocorre na terça, ok? Por isso que a partir do dia 16 nós vamos ter a programação já com uma agenda montada, né? Com todo o sistema. Inclusive eu quero ver se até lá já vamos ter também os palestrantes, porque eu pretendo não ficar dando palestras, ok? Eu pretendo convidar pessoas que venham dar a palestra. Eu só vou fazer o encerramento daquela parte final, onde é feita a oração aos desencarnados, ok? Então a ideia é diversificar realmente as opiniões, as ideias, porque já que como temos como a liberdade de consciência como nossa bandeira, como é que nós podemos fazer isso se nós não temos uma diversidade de ideias sendo colocada? Então é importante que exista esse trabalho, tá? Esse trabalho onde várias pessoas possam se posicionar, vários conceitos, né, da própria doutrina, vários conceitos das religiões e das doutrinas, que possam se apresentar e possam dar uma palestra para nós aqui semanalmente, logicamente obedecendo o tema, e que nós vamos acompanhar o livro o Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então a base das palestras estarão ligadas ao Evangelho segundo o Espiritismo, tá ok? Uma outra coisa importante que eu gostaria de aproveitar e registrar é com relação a março, que vamos dar início ao estudo do Livro dos Espíritos, ok? Então já vamos abrir, a partir da semana que vem, nós vamos começar a fazer a listagem de quem gostaria e quem vai querer participar desse estudo. Esse estudo vai acontecer às quartas-feiras, tá? Às 20 horas, com 1h30 de duração, tá ok? Então, de qualquer maneira, deu horário, vai ser encerrado o estudo, sempre das 20 às 21h30, às quartas-feiras. Um outro ponto importante é que vamos também ter uma separação de trabalho, onde até março ainda vou manter um trabalho intermediário, porque nada pode ser feito de forma brusca, né? De uma hora para outra, mudar tudo. Então, é necessário que exista um período de adaptação, não somente de quem vem ao trabalho, como também dos próprios médiuns. Ok? Então, o que vai ocorrer? O que vai ser feito? Nós temos uma atividade
na segunda e outra atividade na quinta, que nós reservamos aos médiuns e voluntários, correto? Então, esse trabalho não é aberto ao público, mas nós estamos tendo na segunda-feira como uma forma de abrir espaço para que as pessoas possam vir na segunda, né? E também participar de um pouco do trabalho. Mas isso tem trazido e trouxe durante esse período algumas experiências não muito interessantes. É o mesmo que você falar para uma pessoa como é feita uma cirurgia e ao mesmo tempo pedir para que essa pessoa venha e ela acaba assistindo abrir o corpo de uma pessoa, né? É totalmente diferente. Então a mesma coisa ocorre no trabalho espiritual. De repente a pessoa chega para um atendimento numa segunda-feira, num dia, e acaba também vendo e presenciando o trabalho que é ligado mais ao mundo espiritual dos desencarnados. E às vezes a pessoa não está preparada para isso. Ok? Então nós não vamos mais ter abertura para isso. Então a partir de março, tá, não vai mais poder participar. Por enquanto ainda, porque algumas pessoas têm problemas mediúnicos e ainda precisam de uma certa orientação e que não dá para fazer na terça e nem no domingo, no dia do trabalho, da atividade, da palestra, né? Não tem como fazer, tirar dúvidas e tudo mais. Então, esse trabalho vai ser feito na quarta-feira, no mesmo horário em que vai estar sendo dado o estudo do Livro dos Espíritos. Então, inclusive, quem vai dar o Livro dos Espíritos vai ser o Paulinho. Vocês conhecem a Rose, né? Que trabalha de vez em quando, é uma magrinha, cabelo preto, tá? É o marido dela, que já faz parte do trabalho já há alguns anos, e ele que vai fazer, no caso assim, que vai dar o estudo do Livro dos Espíritos. Então, enquanto ele estiver na sala de estudo, eu vou estar aqui com uma equipe de médiuns, conversando e atendendo esse trabalho intermediário entre a pessoa que está necessitando, mas ainda não tem condições de participar e nem de ver como funciona realmente a parte interna ou o atendimento direto com os desencarnados. Ok? Então, nesse período até março, ainda algumas exceções serão abertas. Ok? Uma outra coisa que é importante que fique claro, eu não vou ficar repetindo muito porque já está sendo gravado. Se alguém tiver dúvidas, entra no Face, tá? E simplesmente pode ir lá ver o vídeo, né? E poderão ir e voltar até entender o que foi dito, ok? E qualquer coisa é só deixar uma pergunta lá, né? Uma mensagem que eu vou ter o bom prazer em responder, ok? Então vamos passar para uma outra parte, que é com relação ao atendimento que nós estipulamos aqui, que as pessoas participam 7 semanas da palestra, né, e do atendimento normal, certo? E depois elas têm um atendimento individual. Tá? Então, o que acontece? Para facilitar o trabalho, esse atendimento individual, ele não vai ser apenas uma vez por mês. Ele vai ser feito após o atendimento do domingo. Encerrou o atendimento? Então nós vamos atender as pessoas que estão, logicamente, feito, né, a ficha, a inscrição direitinho, para que não haja um número superior ao que é possível. Com isto não há aquele problema de acumular várias pessoas sendo atendidas no mesmo dia. Certo? Então nós, ao invés de ter uma vez por mês, nós vamos ter 4 ou 5, né? Dependendo do mês, até 5 domingos, né? E com isso não vai ter nenhum inconveniente e não vamos ter que abrir mais uma data, certo? E os médios já vão estar aqui para poder atender. Então esta é uma forma que vai ser feita, ok? Eu esqueci alguma coisa? Como? Bom, outra coisa, vamos lá. É que eu estava falando mais dessa parte dessa organização prática do nosso calendário de 2016. Nós estamos com a nossa cantina funcionando.
Tá? Então, se alguém tiver com problemas, eu tenho que ir para casa comer alguma coisa, não dá tempo, ou então comer na padaria, não precisa mais, tá? Pode vir direto para cá e a cantina já vai estar funcionando. Eu acredito que 7 horas, né, já está funcionando a cantina a partir, né, dessa semana, ok? Estamos trabalhando e organizando para isso, tá? E vamos tentar cada vez mais ter um atendimento melhor, tá? Então essa semana praticamente está sendo o início do atendimento, né, da cantina, ok? Uma outra coisa, quase todos os locais que eu já passei, e visitei e trabalhei, normalmente os médiuns, porque hoje aqui a maioria são médiuns, né, ou colaboradores que estão na atividade. Então eu já vou aproveitar e deixar registrado, porque ficando registrado em gravação, as pessoas não precisam ficar perguntando para mim depois ou para as outras pessoas, tá? Nem os médiuns, nem os colaboradores, nem tampouco os voluntários não precisam mais fazer uma doação com valor específico, tá? Como até o ano passado a gente estipulou, acompanhando o que normalmente as outras casas fazem. Então nós modificamos numa reunião que tivemos aqui no início do ano e chegamos à conclusão que o ideal é deixar que cada um, certo? Seja ele médium, seja ele voluntário, seja ele colaborador, ou seja, quem for. Ele pode doar 10 centavos ou 1 centavo, né? Ou 1 milhão, tanto faz, né? Aí a gente compra um prédio. Certo? Então, cada um vai ficar à vontade nesse sentido. E ninguém precisa saber quanto que cada um fez a doação. Tá? Tem um local ali que vai ser, a pessoa passa ali e deixa. Tá? No final do trabalho, só para ficar bem claro, sempre vai ser aberto na presença de mais 2 ou 3 voluntários, para que o valor seja contado e contabilizado, certo? Por uma questão do princípio de honestidade e de correção do que é feito no trabalho, ok? E todos podem ter acesso a esse momento, sem problema nenhum, ok? E, inclusive, depois nós vamos ter um quadro de aviso, onde tudo que for feito nessa área, tudo que for arrecadado nesta área, será lá colocado para que todos possam ter acesso sem problema nenhum, porque não há razão para isso. Então nós vamos trabalhar com metas, tá, ok? Então as nossas metas inicialmente, esse mês, né, mesmo o trabalho começando agora, o mês e os custos do local não começou agora, já começou desde o começo do mês. Então o nosso custo médio esse mês, né, sem contar investimento de material e essas coisas todas, gira em torno de quase R$2.000, certo? Então, vamos ver se a gente consegue, até o final do mês, ou começo do mês, onde tem que pagar um funcionário que já temos, que nós possamos, pelo menos, conseguir chegar a R$1.500, tá? Para que o débito não seja tão grande, para a gente ficar absorvendo, tá, ok? Então, mas todos devem ficar totalmente à vontade, somente quem realmente estiver e tiver, tá? E como, e quando, e quanto quiser, ok? Né? A meta é apenas uma forma de todos saberem as necessidades que temos, tá? Mais alguma coisa? Mais nada a ser registrado? Bom, então vamos lá. Vamos encerrar essa parte dessas questões todas. E eu vou passar então para o nosso amigo aqui, para você vai fazer, para ele fazer a abertura e a preparação. Você pode sentar, continuar sentado. Isso. A candeia viva. Ninguém acende a candeia e coloca debaixo do módio, mas no velador, e assim alumia a todos os que estão na casa. Mateus, capítulo 5, versículo 15. Muitos aprendizes interpretam semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática e desvariam-se
com veementes discursos em toda parte. Outros admitiram que o Senhor lhes impugna a obrigação de violentar os vizinhos, utilizando-se de propaganda compulsória da crença, segundo o ponto de vista que lhes é particular. Em verdade, o sermão edificante e o auxílio fraterno são indispensáveis na extensão dos benefícios divinos da fé. Sem a palavra, é quase impossível a distribuição do conhecimento. Sem o amparo irmão, a fraternidade não se concretizará no mundo. A assertiva de Jesus, todavia, atinge mais além. Atentemos para o símbolo da candeia. A claridade da lâmpada consome força ou combustível. Sem o sacrifício da energia ou do óleo, não há luz. Para nós, aqui, o material de manutenção é a possibilidade, o recurso, a vida. Nossa existência é a candeia viva e um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Cada espírito provisoriamente encarnado no círculo humano goza de imensas prerrogativas quanto à difusão do bem, se perseverar na observância do amor universal. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos para que aceitem as verdades imperecíveis, mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Transforma as tuas energias em bondade e compreensão redentoras para toda a gente, gastando para isso o óleo de tua boa vontade, na renúncia e no sacrifício, e a tua vida em Cristo passará realmente a brilhar. Emmanuel por Chico Xavier. Graças a Deus. Evangelho segundo o Espiritismo. A paciência. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizei que Deus, onipotente, que fala pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sedes pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo e enviada de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória. Há de perdoarmos aos que Deus nos colocou em nosso caminho, para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. A vida é difícil, bem o sei. Compõe-se de mil nadas, que não outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que não são impostos, nas consolações e compreensões que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando lhe olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Coragem, amigo, tende no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós e nada tinha de que penitenciar, ao passo de que vos tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sedes cristãos. Essa palavra resume tudo, em espírito amigo. Graças a Deus. Bom, gente, eu gostaria de deixar claro mais alguns detalhes, porque como hoje, digamos assim, é a primeira vez que nós gravamos o nosso trabalho,
é importante que seja feito pelo menos uma ideia geral de tudo, principalmente da casa. O nome da casa, né? Certo? Centro de Amparo Social e Espiritual, Seres de Luz. E por que este nome? Porque Centro de Amparo, né? Certo? Que amparar é bem diferente de acolher, simplesmente. Amparar é muito diferente. Acolher é trazer para nós um problema que pertence a cada um. E, na verdade, cada um é responsável pela sua existência, pela sua vida. E a pessoa deve buscar num espaço, independente que espaço seja, na área religiosa ou na área social, certo? O amparo, não a questão do acolhimento como você resolver suas questões. Então, o trabalho, o centro, ele tem o objetivo de amparar, auxiliar, para que a própria pessoa caminhe, e caminhe bem, o melhor possível. Todas as vezes que alguém chegue até o centro, ela possa encontrar um amparo suficiente para que ela mesma se sinta fortalecida para seguir seu caminho, sabendo que pode contar conosco. Não imaginando que vai vir aqui e o problema da pessoa será resolvido. Nem de quem venha encarnado e nem tampouco os desencarnados. Ok? E amparo social e espiritual. Por que o social primeiro? Porque, para não dar a ideia de ser simplesmente uma casa espírita, que não é. Eu, por exemplo, sou espírita porque escolhi a doutrina espírita, tá? Mas a casa é espiritualista. E o que significa uma coisa e o que significa outra? Parece tudo a mesma coisa, né? De repente a gente conversa com alguém, a pessoa diz assim: eu sou espírita. Inclusive eu recebo um preto velho fantástico. Não é espírita, é umbandista. No caso é espiritualista. Espiritualista é todo aquele que está ligado a um trabalho ligado à área espiritual, que não materialista. Certo? E por que espiritualista? Porque nós pretendemos, com a nossa forma de agir na casa, tendo a doutrina espírita como base de amparo, de auxílio, de orientação, não como uma religião, não como algo a ser seguido, certo? De uma forma impositiva, não. Mas sim de uma forma de amparo. Por isso que temos a nossa bandeira escrita liberdade de consciência. Só que ao invés de uma, são duas bandeiras com o mesmo nome, liberdade de consciência. Exatamente isso. Nós aqui temos como objetivo principal acolher, no sentido de respeito, a todas as doutrinas, todas as religiões, todos os conceitos, e mesmo aquele que não acredita em nada. Porque quando se existe boa vontade, nós podemos encontrar sempre uma forma de amparar e de ajudar, independente da sua crença, independente da sua forma de ver a vida. Porque a gente não interfere no conceito de ninguém, a gente não interfere na forma de pensar de ninguém, a gente não interfere na cultura que cada um traz consigo, não apenas aqui ou acolá, mas para a própria vida. Qual a nossa história? Qual a nossa história como espírito? Quem somos nós? Quantas existências nós já tivemos? Quantas vezes nós já atuamos como católico, ou como bruxos, feiticeiros? Quem pode garantir que esta ou aquela situação é a que deve se apresentar? Cada pessoa tem uma necessidade diferente. E a necessidade de um pode ser diferente da necessidade do outro. Então, como é que uma casa que se coloca com o objetivo de amparar, tem-se aí a ideia de impor uma doutrina ou uma religião? Então, só deixando bem claro, nós temos aqui,
certo? A doutrina espírita como orientação, como aprendizado, como entendimento, como uma forma de base, mas nós acolhemos o respeito e o carinho de todas as doutrinas, tá? Para que todos aqueles que cheguem aqui, independente da sua cultura, independente da sua crença, seja amparado. Tá ok? Esse é o ponto que eu gostaria de deixar bem claro, para que a gente não venha a ser cobrado, como muitos fazem, né? Certo? Eu mesmo tenho sido. Como é que você aceita tal pessoa daquela forma, que age daquela forma, fazendo parte do teu trabalho? Porque essa pessoa tem boa vontade, quer ajudar, e quer participar, quer de alguma forma se sentir útil, e por que não? Por isso que nós não estamos ligados a nenhuma casa, nem espírita, nenhuma casa de umbanda, nenhuma instituição, tá? O fato de cada um de nós ter trazido e traz consigo experiências, de ter participado, inclusive dirigido trabalhos em outras casas, esta casa ela é independente. Nós não estamos precisando e nem precisamos até agora pedir para nenhuma instituição que nos desse aqui a condição para montarmos o nosso trabalho. Então nós podemos, de forma tranquila, com consciência limpa, para desenvolver a nossa forma de trabalhar, sem precisar nos preocupar, certo, com conceitos que já foram estabelecidos ou pré-estabelecidos em outras instituições, aonde cada uma tem que ser respeitada, certo? Então nós temos a liberdade de consciência na própria fundação da casa, porque não estamos presos a nenhuma instituição, a nenhum conceito pré-estabelecido por ninguém. Temos a liberdade de pensar, e aqui nós estimulamos a todos o pensamento, nós estimulamos a todos ao raciocínio, para que todos tenham certa consciência de que cada um é responsável por si. Cada um é responsável pelo que pensa, pelo que acredita. E é esse o sentido desta casa. Ok? Gostaria de deixar isso tudo bem claro, antes de tudo. Bom, vamos então com relação à paciência. Eu não peço mais. Porque quando a gente pede, vamos, Pai, dai-me paciência, normalmente manda um monte de problemas para a gente, para que a gente possa exercitar. Não é isso? Então, eu simplesmente quero ver se eu consigo desenvolver um pouco de tolerância. Eu lembro de uma frase, de uma expressão que a Dona Brumildes é fundadora do Lar de Teresa. E uma vez ela, contando que perguntaram para o Chico, né, sobre a questão da humildade, né, certo? E aí então, falando, poxa Chico, você é tão humilde, né? Ele falou, não. No nosso orbe, entre nós aqui, não tem ninguém humilde de verdade. O que existe são pessoas que têm mais ou menos atitudes de humildade. Então, logicamente, cada um tem o seu jeito, certo? Então, eu estou tentando ter e desenvolver a minha tolerância, né? Para chegar a alcançar a paciência que para nós, no nosso estágio que nos encontramos, vamos nos limitar à segunda parte, né? Não do título, mas vamos começar a buscar entender por que nós vivemos da forma que vivemos. Por que nós temos que carregar esse fardo? Não tem aquela brincadeira que o pessoal conta nas músicas, inclusive hoje, né? Falam, aceita que dói menos. É exatamente isso. Aceitar. Ter a consciência de que nós vivemos sobre uma lei única em todo o universo. Por isso ela é perfeita. Ontem mesmo, estava falando sobre isso. Foi aqui que a gente falou sobre isso ontem, né?
que muita gente não entende muito aquela expressão que é colocada, onde pede-se vamos perdoar o nosso inimigo para que Deus te perdoe. Não é isso que isso fala por aí o tempo todo? Alguém já parou para pensar o que significa isso? Alguém parou para pensar exatamente o que seria esse ato de perdão do próximo para que o Pai possa perdoá-lo também? Então vamos tentar entender uma coisa importante. Primeiro, a primeira pergunta que Kardec faz no Livro dos Espíritos é: o que é Deus? Ele não pergunta quem é Deus, e sim o que é Deus. E a resposta é muito simples: Deus é a causa suprema de todas as coisas. Todas, sem exceção. Se é a causa suprema de todas as coisas, aonde está então escrito a lei de Deus? Na tábua de Moisés? Falando sério agora, aonde está escrito a lei de Deus? Kardec também perguntou isso, e o plano superior respondeu, e quem for estudar o Livro dos Espíritos vai poder acompanhar essa parte, que é muito simples: na consciência. Se está escrito na consciência de cada um, então como é que pode ser avaliado esta questão onde não é um Deus, um Senhor que está te julgando, e sim a sua lei que está contida na sua própria consciência, que vai fazer com que você, no momento em que entre no estado de consciência, comece a se autopunir. Esse é o processo da aceitação, que leva o entendimento da paciência. Muita gente fala e deseja a paz, mas a paz ela não vai ser alcançada enquanto não se chegar à perfeição. Então nós ainda, como o próprio Chico falou sobre a questão da humildade, não vamos ainda ser humildes. Vamos ter mais atitudes de humildade. Não vamos simplesmente alcançar a paz agora. Vamos buscar entender, certo? E trilhar o caminho da paz. Olha a diferença. É uma diferença assim incrivelmente fantástica, muito grande. Buscar a paz e buscar entender e trilhar o caminho da paz deixa de ser algo que você ganhe, mas sim algo que você se transforma, certo? E se torna proprietário. Nós precisamos ser proprietários dessa paz. E essa propriedade é cada um que vai construir. E a mesma coisa está ligada a esta questão do perdoar. Porque o Pai irá perdoar. Como que Ele irá perdoar? Através da sua própria consciência. A partir do momento que você consegue não mais querer prejudicar alguém, ou nutrir aquele ódio, aquela raiva, automaticamente você fica mais leve. É o auto-perdão, gente. Não existe essa história, certo? De outra forma que não seja essa. É a lei de causa e efeito, ação e reação. Como é que você pode ser uma pessoa livre se você prende alguém? Como é que você pode, o espírito desencarnado, né? Certo? Principalmente, que está em torno, são muitos em torno de cada um, que vivem presos a esses conceitos que vêm lá de muito tempo, de milhares de anos atrás. Até hoje eu fico impressionado com uma passagem, ou provavelmente a passagem mais importante que Jesus nos deixou, e que outro dia até comentei aqui, nós peguei até o livro para ler, o Evangelho para ler,
quando ele é questionado sobre a lei maior, aí muitos dizem, né, que Jesus falou que a maior lei é amar a Deus, né, sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo, não é isso? Mas não foi isso, bem isso que ele colocou. Qualquer um pode pegar a Bíblia na tua casa, o Evangelho, e vai estar lá. Amarás o Senhor teu Deus. Ele não diz amarás a Deus porque a forma que ele compreende Deus é diferente da do próximo, do outro. Como é que ele pode querer que há 2000 anos atrás essas pessoas fossem entender o Deus que ele entende? Não que não seja apenas é único. Mas como que ele se apresenta? Nós estamos falando de Deus aqui a partir da lei de Deus. Naquela época se falava de Deus, e ainda até hoje muitos falam, como um ser. Se é um ser, não é Deus, é uma criatura. Tá? Mas, como ainda alguns não conseguem compreender isso, vamos imaginar Deus como um ser, né? Para ficar mais fácil. Então Jesus, compreendendo isso, ele diz textualmente: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Olha a diferença de cada palavra. Amarás o Senhor teu Deus como o Senhor supremo, né? De todo o teu coração, através do que? Do sentimento. Da tua alma, que seria a razão. E do espírito, como ser infinito. Porque eterno somente o Criador. Somos todos imortais. Tanto que Jesus veio trazer para nós a vida futura. Tá? Então, é isso que a gente gostaria de deixar para todos de hoje, né? Que já estamos já um pouco além da hora, porque tive que usar um grande tempo para passar a ideia da casa, e deixando claro também que aqui na nossa casa 90% do trabalho é dedicado aos desencarnados. Tá? Então aqui nós não temos problemas em falar com os desencarnados, tá ok? Eles serão sempre bem-vindos, serão sempre bem recebidos também, tá ok? Porque parece que tem lugar que trabalha com espírito, mas tem medo de falar de espírito, né? Aqui não, tá? São todos bem-vindos, mesmo aqueles que querem atrapalhar, mesmo aqueles que querem destruir, mesmo aqueles que ainda acreditam que tem algum poder, né? Nada disso é real. Não existe poder maior do que o poder do Pai, tá? E ele se apresenta através de cada um de nós, né? E se identifica de acordo com a nossa capacidade de entender e sentir e vibrar, né? Nessa força maior. Ok? Bom, então é isso. Agora eu vou pedir para desligar a luz de baixo, avisando a todos que estão ouvindo aqui agora, né, que eu peço para desligar apenas a luz branca, tá ok? De baixo. Isso, porque não é nada supersticioso, não é nada disso, é apenas que a luz branca, como a gente vai fazer uma oração em benefício aos doentes desencarnados, então existe uma doação de energia de ectoplasma. E normalmente a luz branca, ela queima um pouco, e a gente acaba perdendo um pouco deste material, certo? Então apenas a troca de luz é por esse motivo, por esta razão, ok? Normalmente, eu gostaria de saber, antes de qualquer coisa, quem é que veio aqui pela primeira vez? Tá. Que normalmente as pessoas pegam e ficam pensando em outras e pedindo por outras enquanto estão aqui para assistir na palestra. Não façam isso. Pensam só em vocês.
Tá? Mas ao contrário do que eu estou dizendo para vocês, eu gostaria de direcionar o pensamento e as palavras agora aos desencarnados, principalmente aqueles que estão sofrendo. Lembrando a todos que o sofrimento é uma escolha. A dor é inevitável. A dor, ela é consequência dos nossos atos. Mas sofrer por causa da dor é uma escolha. Então eu convido a todos esses desencarnados que acreditam estarem sofrendo, parem de sofrer. Não precisa. O sofrimento é uma escolha. Vamos deixar de lado um pouco essa questão pessoal, seja a dor do ódio, o rancor, da mágoa, ou seja a dor que sentem no perispírito, muitos com o perispírito deformado, alguns dilacerados, né? Enfim, prefiro não comentar as outras formas que normalmente se apresentam no ambiente precisando de ajuda. Parem de pensar nisso. Lembrem que por onde passaram existem outros espíritos em situação pior. Então, aos desencarnados eu peço que peçam por eles, que pensem neles, como uma forma de abrir espaço para que também possam ser ajudados. Então, com isto, nós vamos estar formando uma grande corrente de luz e de amor. E na formação desta corrente de luz e de amor, como deixou para nós, né, inclusive o nosso patrono, o patrono da nossa casa, Francisco de Assis, na própria oração de Francisco de Assis, ele diz que vai, né, certo? Fazer-me instrumento da tua paz, não é isso? Isto. Aí no caso, quando esse espírito desencarnado está doente, sofrendo, nesse momento em que ele pede por outro, o que está acontecendo é que por alguns momentos ele deixa de estar na condição de espírito sofredor e passa a estar como intermediário da luz, do amor e da paz do Pai. Não vamos simplesmente pedir, Senhor, que os bons espíritos, que os espíritos de luz e de amor venham até nós, porque eles já estão entre nós. Nós é que precisamos abrir espaço em nosso sentimento para que sejamos então mais bem acoplados, digamos assim, e envolvidos por eles. Mas nesse momento vamos pedir diferente. Vamos pedir: Senhor, me faça instrumento da tua paz, me faça instrumento do teu amor, e assim vamos estar não mais sendo atendidos, e sim como mensageiros do Pai, do Criador. Que bom, né? Chegamos aqui sofrendo e estamos agora já na condição de trabalhador e na condição de intermediários do amor do Pai e do Criador, porque Ele habita em cada um de nós. Nós somos criaturas de Deus, centelhas divinas, e vamos brilhar nossa luz. E nesse momento que estamos já com essa corrente de luz e de amor formada, vamos agradecer esta oportunidade de estarmos juntos reunidos, e ao mesmo tempo vamos pedir, porque pedir também é um ato de humildade. Mas não vamos mais pedir por nós, porque nós já estamos recebendo. Vamos pedir por esses nossos irmãos que estão com muito mais necessidade do que nós, principalmente para esses que estão sem consciência de quem são, já não conseguem lembrar o próprio nome, e pela misericórdia do Pai
as equipes espirituais possam ajudá-los e trazê-los à consciência de quem são e a lembrança do próprio nome. Pedimos também por esses que estão presos, amarrados, acorrentados a sentimentos menores como o ódio, o rancor, a mágoa, e assim ligados ao mundo inferior, que sejam desamarrados, que as correntes e os grilhões se rompam. Pedimos também por estes que estão se autopunindo ou se permitindo serem usados na punição, que possam compreender que somente através da aceitação da lei de Deus e no trabalho da reconstrução do próprio equilíbrio e do equilíbrio do próximo, poderão encontrar o caminho da paz. Pedimos também por esses que estão nesse momento já perdendo a forma humana, também pela misericórdia do Pai, as equipes espirituais possam nesse momento trazê-los à última forma humana possível. A esses também que estão com seus órgãos debilitados, membros dilacerados, deformados, queimados, que essas equipes possam reconstruir o perispírito de cada um e assim, já sentindo essa transformação, possam jogar para fora todo ressentimento, todo ódio, todo rancor, toda mágoa, sentimentos de vingança, podendo então essas mesmas equipes poderem retirar esses objetos e ferimentos em seus corpos perispirituais, plasmados por vocês mesmos, mas que nesse momento possam ser retirados. Facas, paus, pedras, lanças, espadas, flechas ou balas, não importa. Que as feridas sejam limpas e tratadas. Que pétalas de luz e de amor caem sobre cada um, onde quer que exista um ser ligado ao pensamento de cada ser, ligado a cada um de nós. Essas pétalas de luz vão caindo e transformando todo o ambiente, acalmando o pensamento, aliviando as dores, acalentando a alma. E enquanto este processo ocorre, vamos agradecer a Deus através de Jesus, nosso Mestre e Senhor, através da oração que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus.